Quantas vezes você ouviu que ser forte era uma virtude? Que engolir o choro era sinal de maturidade? Que seguir em frente mesmo aos pedaços era motivo de orgulho? Desde cedo, muitos de nós aprendemos que demonstrar dor é fraqueza, que pedir ajuda é sinônimo de fracasso e que mostrar vulnerabilidade pode ser perigoso. E então começamos a vestir uma armadura invisível, silenciosa, que vai se moldando ao redor do nosso corpo emocional até parecer parte de quem somos. Essa armadura pode surgir de muitas formas. Às vezes, ela se forma porque a pessoa cresceu em um ambiente onde não havia espaço para fragilidade, onde, se não fosse forte, ninguém a ampararia. Pode ser o filho mais velho que precisou cuidar dos irmãos enquanto os pais estavam ausentes. Ou a criança que, diante do sofrimento emocional dos pais, aprendeu a não dar trabalho, a não chorar, a ser madura demais para a idade. Há também quem aprendeu que, para ser valorizado, precisava estar sempre disponível, sempre resolvendo, sempre sendo útil. E aos poucos internalizou a ideia de que seu valor dependia da sua função e não do seu ser. São histórias diferentes, mas que produzem o mesmo resultado: a construção de uma fortaleza emocional que não protege, aprisiona. A pessoa se acostuma a ser o alicerce dos outros, mesmo quando está desmoronando por dentro. E o mais sutil é que muitas vezes ela nem percebe que está usando essa armadura. Ela acha que apenas é responsável, forte, madura. Mas na verdade está operando em modo de sobrevivência emocional. Mas aqui vai uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito. E se essa armadura que você chama de força for na verdade a sua maior prisão? Você já percebeu como, ao tentar proteger-se da dor, você também se distancia do amor? Como, ao tentar não se decepcionar, você acaba se isolando? Esse padrão, muitas vezes, não é uma escolha consciente. É um mecanismo de defesa, uma forma que a psique encontrou de lidar com experiências passadas que deixaram marcas profundas. Na psicanálise, chamamos isso de repressão. Empurrar para o inconsciente emoções, dores e traumas que não conseguimos elaborar na época em que aconteceram. Mas o inconsciente não esquece, e o corpo também não. Aquela força que você aprendeu a exibir, que te faz não chorar, não desabar, não demonstrar, pode ser apenas o reflexo de uma ferida antiga que você nunca se permitiu sentir. Uma ferida que diz: se eu demonstrar, ninguém vai me acolher. Ou pior, se eu for fraco, serei descartado. E é por isso que muitas pessoas se tornam especialistas em cuidar dos outros, mas incapazes de cuidar de si. Sabem escutar, acolher, dar conselhos, mas não sabem se permitir cair. Não sabem receber, porque no fundo acham que não merecem, ou que, se baixarem a guarda, tudo desmorona. Essa estrutura emocional é o que a terapia do esquema chama de modo de autossacrifício. Um padrão no qual a pessoa se anula constantemente, coloca as necessidades alheias sempre acima das suas e se sente culpada só de pensar em priorizar a própria saúde emocional. Só que isso tem um preço alto, porque o corpo aguenta até que não aguenta mais. A mente finge equilíbrio até que colapsa. E o sorriso forçado dá lugar a uma exaustão profunda, silenciosa, invisível. A neurociência já demonstrou que manter esse estado de alerta constante, essa necessidade de sempre estar forte, sempre dar conta, eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, de forma crônica. Isso afeta a memória, o sono, o sistema imunológico e, principalmente, a nossa saúde mental. Você começa a viver em modo de sobrevivência. E quando você vive nesse modo, sua percepção do mundo se distorce. Tudo parece ameaça, todo pedido parece uma cobrança, todo afeto parece uma armadilha. E aos poucos, você passa a viver em um campo minado emocional, onde ser forte é a única forma de não explodir. Mas aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa ser forte o tempo todo. Ser humano não é sobre invulnerabilidade, é sobre inteireza.
E inteireza inclui a dor, a fraqueza, o cansaço, a dúvida. Inclui noites mal dormidas, dias em que você não dá conta, momentos em que tudo o que você precisa é de colo e não de mais uma cobrança. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós acaba nos controlando, e que só ao integrar nossas sombras nos tornamos realmente livres. Negar a própria dor é fortalecer o seu domínio sobre você, mas encará-la, nomeá-la, acolhê-la, isso sim é coragem. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos, emoções, impulsos, desejos, dores, por acreditarmos que são inaceitáveis. Mas elas não desaparecem, apenas se escondem, e quanto mais negadas, mais atuam de forma inconsciente. A força exagerada, muitas vezes, é uma dessas manifestações sombrias. Uma tentativa de encobrir a dor da rejeição, o medo de ser abandonado, a raiva de nunca ter sido cuidado. Quando alguém diz, eu não preciso de ninguém, talvez o que esteja dizendo na verdade é, aprendi que ninguém estará lá por mim, então não me permito precisar. Encarar a sombra é olhar para essas partes com honestidade. É reconhecer que a rigidez, a autossuficiência, a força constante podem ser defesas que escondem um pedido de socorro que nunca foi ouvido. É entender que ser inteiro não é ser invulnerável, é ser verdadeiro. Mas há um ponto crucial aqui. Integrar a sombra não significa se afundar nela, mas dar nome, escutar e escolher conscientemente o que fazer com aquilo. Quando você acolhe sua dor sem julgamento, ela começa a perder o controle sobre suas escolhas. E nesse momento, a armadura começa a rachar. E isso, longe de ser um sinal de fraqueza, é o primeiro passo rumo à liberdade emocional. O mundo não precisa de mais pessoas duras, blindadas, inflexíveis. Precisa de pessoas inteiras, conscientes das suas dores, das suas fragilidades, mas também dos seus limites e necessidades. Quando você começa a se permitir ser vulnerável, algo mágico acontece. Você se reconecta com sua essência, com sua história, com a sua verdade. E talvez nesse processo você perceba que sua força nunca esteve em suportar tudo calado, mas em ousar ser verdadeiro, em dizer, hoje não estou bem, em pedir ajuda, em chorar, em dizer não. Ser forte virou um mecanismo de defesa, porque você aprendeu que o mundo não era seguro para a sua sensibilidade. Mas e se agora for? E se agora você puder construir novos vínculos, relações onde não seja necessário fingir, onde o amor não dependa da sua performance? Essa é a proposta do processo de individuação, segundo Jung, tornar-se quem você é de fato e não quem o mundo espera que você seja. E para isso é preciso descer do pedestal da força e olhar com ternura para suas próprias feridas. O processo de individuação exige um mergulho profundo no inconsciente, onde você começa a diferenciar o que é essencialmente seu daquilo que foi imposto, pelos pais, pela sociedade, pela cultura. Requer que você confronte as máscaras que aprendeu a usar, os papéis que desempenha para ser aceito e vá gradualmente se libertando deles. Não para rejeitar tudo, mas para escolher com consciência. Você não precisa ser o herói de ninguém, nem o pilar da família, nem o exemplo o tempo inteiro. Você só precisa ser você, com tudo que isso inclui. Então, da próxima vez que sentir que está desmoronando por dentro, em vez de se obrigar a levantar, pare, respire e escute. O que sua dor está tentando dizer? Que parte sua está pedindo atenção? Que história antiga ainda está tentando provar que você é forte? Talvez, no fundo, sua força esteja mesmo em parar de provar, em apenas ser, em descansar, em permitir-se. Você não veio ao mundo para ser invencível, veio para ser inteiro. E ser inteiro dá medo sim, mas também dá paz. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, escreva nos comentários, eu escolho ser inteiro. E siga comigo nessa jornada, porque no próximo episódio vamos falar sobre um tipo de relação que consome sem você perceber. Pessoas que estão com você não por quem você é, mas pelo que você oferece.
Vamos entender como reconhecer vínculos baseados em utilidade, manipulação emocional e por que é tão importante proteger sua energia psíquica. Nos vemos lá!